Galera, como eu falei, quando a gente fala em sistema métrico decimal, de verdade é muito importante, é muito significativo que a gente domine muito bem esse assunto. Se a gente não tiver um rendimento muito legal, com certeza a gente vai ter alguns problemas, e isso a gente não quer. Primeira coisa, tem no seu material um resumozinho, mas o que eu queria lembrar de verdade a cada um de vocês seria algumas situações. Vamos imaginar aqui, ó, mais uma vez essa retinha. Nessa retinha aqui Darlan colocou metro, aqui Darlan colocou decímetros, aqui o Darlan colocou centímetros e aqui Darlan colocou milímetros. Aí aqui Darlan tem agora o decâmetro, olha só. Aqui Darlan tem o hectômetro e aqui Darlan tem o quilômetro. Gente, é preciso que a gente entenda que quando a gente trabalha com isso aí, pelo que vocês estão vendo, a gente está trabalhando linearmente, então só é um comprimento. E o que é que a gente não pode esquecer jamais? É que de uma casa dessa para a próxima, se a gente está indo, a gente vai multiplicar isso aqui por 10. Mas se a gente volta, a gente vai dividir isso por 10. É muito importante, por exemplo, a gente lembrar disso aqui, ó, de quilômetros para metros. Ah, Darlan, eu sei, que bom que você sabe. Então, de quilômetros para metros, quantas casas eu me desloquei? 1, 2, 3. Então, na verdade, seria você multiplicar isso por 1000. Mas é legal, gente, a gente perceber que multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao cubo. Por exemplo, se de quilômetro para metro eu multipliquei, para voltar, gente, sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Então, a gente vai dividir por 1000. Só que dividir por 1000 é a mesma coisa que dividir por 10 ao cubo. Não tem como vocês fugirem disso aqui. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês aqui, ó, muito importante. Eu estou em quilômetros, resolvi ir para centímetros. Se eu estou em quilômetros e vou para centímetros, eu vou multiplicar isso por quem? Quantas casas eu tenho? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então é a mesma coisa que Darlan multiplicar por 10.000 ou ainda a mesma coisa que multiplicar por 10 à quinta. Então, se para ir você multiplicou, para voltar, você vai o quê? Dividir. Uma outra coisa que eu queria chamar muito a atenção de vocês. Olha só, a gente vai trabalhar aqui agora com volume, não é capacidade, tá? Volume. Então, a gente tem aqui metros cúbicos, decímetros cúbicos, aqui centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Aí agora, olha só o que o Darlan tem. O Darlan ficou aqui com quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico. Agora muda. Gente, anteriormente, de uma casa para outra, a gente multiplicaria por 10. Mas sabe por que a gente multiplicaria por 10? Porque só tem uma dimensão, que é o comprimento. Quando a gente trabalha com quilômetro cúbico, centímetro cúbico, a gente tem 3 dimensões. Primeira, ó, segunda, ó, terceira. Então, a gente tem aqui, vamos supor, quilômetro, aqui quilômetro e aqui quilômetro. Então, você vai ter aqui, na verdade, o que a gente chama de quilômetros cúbicos. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Agora, vê só o interessante. Tudo bem, se para ir a gente multiplica, para voltar, a gente vai dividir por 10 ao cubo. Mas olha só o que me preocupa pra caramba, gente. Vê, sair de quilômetro cúbico para decímetros cúbicos, por exemplo. Então, o que é que você faz? Preste atenção. Quantas casas eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser vezes 10. Só que cada casa é ao cubo. Só que você vai ter 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo. Ou seja, tu vai ter que elevar isso aqui à quarta. Então, na verdade,
tu vai multiplicar isso aqui por 10 elevado à 12ª. Gente, isso vocês não podem pensar em esquecer. Certo? Por exemplo, vamos imaginar que Darlan está em metros cúbicos e resolveu ir para milímetros cúbicos. Tá? Então, ele está aqui em metros cúbicos, ó, e resolveu ir para milímetros cúbicos. Então, o que é que ele faz? Lá vou eu. Se eu estou indo, eu vou multiplicar. Mas vou multiplicar por quem? Espera aí. Cada casinha dessa é 10 ao cubo. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3. Então, vai ser 10 ao cubo elevado ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado à 9ª. Expoente interno multiplica o expoente externo. Certo? Uma outra coisa, última informação. Aqui, principalmente aqui, quando a gente trabalha com volume, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. 1 centímetros cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Assim como 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Eu não posso esquecer isso. Tá? E para finalizar, não confundir volume com capacidade. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com a capacidade, a gente estaria trabalhando não com centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, tá? A gente estaria trabalhando com litro. Então, litro, decilitro, centilitro, ml. Capacidade. Então, de uma casinha dessa para outra, multiplica por 10. Para voltar, divide por 10. E a gente tem ainda a unidade de massa, que seria quilograma, grama, decagrama, decigrama e assim sucessivamente. Beleza, gente?